Imagine se o maior palhaço do mundo de One Piece escondesse um dos segredos mais sombrios da história. Ser ninguém menos que o segundo filho de Rox de Shebeck. Parece piada, né? Mas e se for justamente essa ironia que o Oda pretende usar para nos surpreender? A nova revelação no capítulo 1054 do mangá, mostrando finalmente o rosto de Rox e confirmando que ele é pai de Barba Negra, abriu espaço para teorias ainda mais ousadas. A expressão insana, os olhos arregalados e o sorriso largo de Rox imediatamente lembraram os traços faciais tanto de Tite quanto de Buggy. Uma montagem viralizou na internet, dividindo o rosto de Rox ao meio, mostrando como uma metade se alinha perfeitamente com Tite e a outra com Buggy, e como cada cor do cabelo de Rox pode ter sido herdada por um de seus dois filhos. Sabemos pouco sobre o passado do palhaço mais azarado e sortudo dos mares, então por que o Oda esconderia a sua origem por tanto tempo? Talvez porque ela esteja ligada a um dos maiores segredos do mundo. Nesse vídeo, vamos explorar os indícios de que Buggy pode ser o meio-irmão de Barba Negra e herdeiro direto do legado de Rox de Shebeck, ou se essa ideia maluca não passa de uma grande piada. O que eu adianto pra vocês é que o Oda certamente ainda vai descabelar o passado do palhaço e a origem do Buggy ainda vai surpreender muita gente, e no final desse vídeo eu vou trazer pra vocês uma segunda ideia, talvez ainda melhor do que essa. Fica até o final, porque o vídeo de hoje tá insano. Já deixa o seu like se você ficou curioso e clica no botão de se inscrever no canal com o sininho ativado para não perder os vídeos que saem toda semana sobre o universo de One Piece e ainda ajudar o canal a alcançar a marca dos 900 mil tripulantes, que tá logo a um passo de acontecer. Recapitulando, o capítulo 1154 de One Piece entregou uma das maiores bombas da história do mangá, a revelação completa de Rox de Shebeck. Após anos desde a sua primeira menção, ele finalmente apareceu em flashback ainda antes de se tornar capitão dos lendários piratas Rox durante uma visita a Elbaf. Mas a maior surpresa do capítulo veio com a confirmação de um segredo que muitos fãs especulavam. Rox é o pai biológico de Marshal de Tite, o Barba Negra. Seu rosto, finalmente revelado, carrega traços inconfundíveis que ecoam diretamente na aparência e nos olhos ambiciosos de seu filho. As semelhanças eram inegáveis. Barba Negra nomeou seu navio como Sabre de Shebeck, uma óbvia homenagem à espada empunhada por Rox de Shebeck como um navio que corta os oceanos como a lâmina de uma espada. Barba Negra tem como seu principal território a Ilha Pirata, conhecida como Hatinosso, o exato mesmo lugar onde os piratas Rox foram formados e onde surgiu o jogo Dave Back Fight. Então o lugar por si só tem um valor simbólico enorme para que Tite tenha tomado aquela ilha para si e transformado na sua principal base pirata. Além disso, Rox e Tite possuem o exato mesmo sonho: tomar o mundo para si. Mesmo antes de Rox ter tido o seu rosto revelado, os paralelos já eram fortes. E agora, com essa revelação e a confirmação do parentesco entre eles, tudo fica ainda mais óbvio. E se isso não bastasse, essa relação de parentesco ainda reforça a ideia de que Rox ainda possa estar vivo e vivendo no corpo de seu filho Barba Negra. Teoria essa que eu sempre gosto de relembrar aqui no canal. Porém, isso não é tudo. A revelação do parentesco entre Rox e Tite pode ser uma grande cortina de fumaça para o que o Oda realmente está escondendo: a existência do seu segundo filho, Rox de Buggy. Enquanto Barba Negra parece ter herdado o nome de sua família, sendo chamado Marshal de Tite, traçando inclusive um paralelo com Ace, que também herdou o nome de sua mãe, sendo chamado Portugas de Ace ao invés de Gold de Ace. Por outro lado, Buggy pode ter herdado o nome de seu pai. A importância das linhagens em One Piece. Já pararam pra pensar como é estranho o Buggy não ter qualquer sobrenome? Ele só se chama Buggy. Talvez isso não tivesse problema nenhum se não fosse pelo motivo a seguir. Ishiro Oda vem cada vez mais explorando as origens dos personagens e estabelecendo relações sanguíneas de muita importância. E isso vem acontecendo com uma frequência tão grande que chega a ser assustador e até motivo de crítica nos últimos anos, a ponto do mangá começar a ser chamado pelos fãs de nepopice. Vamos lá para os exemplos. No Chapéu de Palha, Sanji foi confirmado como pertencente à família Vinsmoke e príncipe de um reino. Zoro foi confirmado como pertencente à família Shimotsuki de Wano e um descendente direto do deus da espada Ryuma.
Luffy, além de já carregar o sobrenome dos D, teve toda a sua existência diretamente ligada às figuras de Joy Boy e do Deus do Sol Nika, podendo até ser um descendente direto deles. E fora outros membros do próprio bando que também parecem ter origens ainda mais complexas do que a gente pensava, como a Nami, quem sabe tendo a sua linhagem ligada de Imo, Franky sendo filho do Queen e o Brook, por exemplo. Além disso, Oda vem trabalhando aos poucos os passados dos almirantes, como eu comentei em mais detalhes no vídeo passado, e vem dando uma importância cada vez maior na linhagem de personagens que nunca tiveram um aprofundamento no mangá. Barba Branca, um homem que parecia ter saído do nada, alguém que não carregava nenhum sobrenome relevante e se tornou o homem mais forte do mundo, foi praticamente confirmado como pertencente à raça dos bucaneiros. Raça essa que possui um corpo muito maior e mais forte do que seres humanos comuns. E o mesmo parece incluir também o próprio Barba Negra, já confirmado como alguém que pertence a uma raça, uma linhagem especial. Isso sem falar de Shanks, confirmado como membro de uma família de nobres de Marijoa, a família Figureland. Shanks é filho de Figureland Garling e irmão gêmeo de Figureland Shamrock. E se isso não bastasse, está cada vez mais quente a teoria de que Kaido pudesse ser um filho bastardo de Harold e meio-irmão de Loki, dadas as semelhanças e referências gritantes entre eles, tanto fisicamente quanto em construção de personagem. Detalhe que nesses dois últimos casos, estamos falando de um plot envolvendo imperadores e seus irmãos, Shanks tendo como Shamrock o seu irmão gêmeo e Kaido tendo Loki como seu possível meio-irmão. E talvez o mesmo também valha para o Yonkou Buggy. Todos os Yonkou possuem alguma linhagem especial, pertencem a alguma raça ou família especial. Luffy, Barba Negra, Barba Branca, Shanks, Kaido, talvez a única que fuja um pouco mais a essa regra seja a Big Mom, que não possui o sangue dos gigantes, não pertence a nenhuma família nobre, mas mesmo assim nasceu com essa anomalia em nível de força e tamanho. E mesmo que tudo o que o Bug tenha conquistado até hoje seja em grande parte resultado de uma enorme piada, talvez ele não fuja a essa regra e ele também pertença a uma linhagem de real importância para a história de One Piece. O paralelo entre Shanks e Bug. A primeira aparição de Shanks e Bug acontece logo no capítulo 4 do mangá, em um flashback cômico do Bug, relembrando seu tempo como aprendiz dos piratas do Roger. Desde então, sabíamos que os dois cresceram juntos a bordo do navio do Rei dos Piratas, discutindo, competindo e se provocando o tempo todo. Uma dupla que exalava rivalidade desde o início. Quem lembra da clássica e eterna discussão deles sobre qual direção ficava o Polo Norte e o Polo Sul. Mas por muito tempo, o mangá nunca explicou como ou por que esses dois garotos tão diferentes acabaram ali. Foi só muito tempo depois, com o lançamento do filme Red, informações do volume 4 bilhões e mais recentemente no próprio mangá, que descobrimos que Shanks é na verdade um nobre de sangue pertencente à misteriosa família Figureland, um membro da elite mundial sequestrado ainda bebê e posteriormente resgatado por Roger no incidente de God Valley. Por outro lado, até hoje não sabemos como ou quando o Bug foi parar no mesmo navio do Roger. Então, esse tipo de revelação abre espaço para o Oda fazer o mesmo com o Bug. Particularmente, eu sempre imaginei que o Oda poderia fazer um ótimo paralelo entre os dois. Shanks, pertencente a uma família de nobres mundiais, sendo encontrado por Roger com apenas 1 ano de idade. E do outro lado, Bug, filho de um pirata, ou quem sabe até mesmo filho de escravos, também tendo sido encontrado pelos piratas Roger durante o mesmo incidente de God Valley. E essa é uma segunda possibilidade que eu gosto bastante e quem sabe faça até mais sentido do que a ideia dele ser filho do Shebek. Caso o Bug não seja filho de um pirata, seja esse pirata o Shebek ou não, essa segunda hipótese do Bug ser filho de escravos sempre me pareceu interessante pelo seguinte motivo, porque isso abriria margem para que Shanks e Bug estejam unidos pelo destino desde os seus nascimentos. Enquanto Shanks pertencia à nobreza, Bug poderia ser filho de escravos e quem sabe esses escravos servissem justamente a própria família do Shanks, a família Figureland. A gente precisa lembrar que a família Figureland é uma família de nobres mundiais e o mais comum é que essas famílias tenham escravos à sua disposição. Então imaginem se o Bug não fosse descendente apenas de uma família de escravos, mas de escravos que serviam justamente à família Figureland, a família do Shanks.
Isso faria com que o destino de Shanks e Buggy estivessem conectados desde os seus nascimentos. Talvez os escravos da família Figureland, no caso a suposta família do Buggy, também estivesse presente em God Valley, sempre à disposição de servirem a eles, e no meio da confusão, não apenas o bebê Shanks acabou indo parar no navio do Roger, mas quem sabe também o bebê Buggy. Isso justificaria por que os dois parecem fazer parte daquele bando desde que nasceram, porque ambos teriam entrado no bando desde quando eles eram apenas bebês. Então isso faria com que os destinos de Shanks e Buggy estivessem unidos desde os seus nascimentos. Eles nasceram praticamente juntos, possuem quase a mesma idade, entraram juntos no navio do Roger e hoje ambos dividem o mesmo título de imperador. E essa ideia ainda reforçaria a eterna rivalidade entre eles. Ao invés deles terem começado a brigar por causa de Polo Norte ou Polo Sul, a rivalidade entre eles teria começado, na verdade, desde o berço, porque enquanto um nasceu em berço nobre, o outro teria nascido como um escravo. Portanto, a origem de ambos, embora desconhecida por décadas, pode ser mais complementar do que nunca imaginamos, e acima de tudo, cuidadosamente construída pelo Oda desde os primeiros capítulos. Mas Bruno, se esse fosse o caso, por que o Oda ainda não mostrou o Buggy ainda bebê sendo descoberto pelos piratas do Roger? Simplesmente uma questão de recorte. O Oda mostrou apenas um esboço do bando do Roger abrindo um baú de tesouros e descobrindo que havia um Shanks bebê escondido nele. Mas nada impede que eles tenham encontrado outro bebê no navio também. Galera, vocês precisam ter mais fé nas lacunas da história, porque são as lacunas, são elas, que são as maiores armas que o Oda tem em mãos. A trajetória de Buggy em One Piece é uma das mais improváveis e geniais de toda a obra. Ele começou como um vilão cômico do East Blue, um mero antagonista enfrentado por Luffy nos primeiros arcos da história. Na época, nada indicava que ele teria qualquer relevância além daquele momento, mas Oda, com sua maestria em transformar piadas recorrentes em peças centrais da trama, começou a dar camadas ao personagem. Logo descobrimos que Buggy foi, na juventude, um dos poucos aprendizes a bordo do navio do próprio rei dos piratas Gold Roger. Mais tarde, após o time skip, ele foi convocado pelo governo mundial para integrar o Shichibukai, um título que já deixava claro que seu nome carregava algum peso. Mas o ápice veio no pós-Wano, quando Buggy foi oficialmente reconhecido como um dos 4 Yonkou, os Imperadores do Mar, ao lado de nomes como Shanks e Barba Negra. Diante dessa ascensão absurda, é natural esperar que Oda, que anda desenvolvendo os passados de tantos personagens importantes, finalmente revele também a origem de Buggy. Afinal, para alguém com uma trajetória tão fora do comum, só uma origem igualmente surpreendente pode estar à altura. Galera, eu lembro que quando o Buggy foi revelado como um Shichibukai, lá no capítulo 700 do mangá, eu pensava que esse seria o ápice no desenvolvimento do personagem. Muita gente na época começou a cogitar que o Buggy poderia sim vir a se tornar um dos Yonkou, mas eu sempre fiquei com o pé atrás quanto a isso, já que o título de Yonkou na época parecia por muito tempo algo muito sério e difícil de ser conquistado. Mas o Oda ele veio e surpreendeu a gente mais uma vez, fazendo com que o Buggy realmente conquistasse o título de Yonkou. Então, se eu mesmo já fui um herege antes, hoje eu não duvido que o Oda ele decida ir além e dê uma história de origem como essa para o Buggy, seja como o segundo filho de Rox de Shebeck ou filho de uma família de escravos, mais especificamente de escravos que serviam a própria família do Shanks. A minha conclusão, portanto, é a seguinte: o passado do Buggy ainda deve ser explorado pelo Oda e certamente não será um passado qualquer. O Oda ainda deve aprofundar o personagem e descabelar o passado do palhaço. Agora, qual caminho o Oda deve escolher? Particularmente, eu acho a hipótese do Buggy ser um segundo filho do Shebeck uma possibilidade muito remota. Mesmo que a gente possa traçar um paralelo na aparência dos personagens, quem sabe até a cor do cabelo deles quando vier a coloração oficial, eu veria muito mais sentido nessa ideia se o Shebeck fosse uma grande farsa e uma piada assim como Buggy. Aquele que conseguiu reunir os mais poderosos nomes da pirataria da época como parte do seu bando apenas por mera sorte e coincidência do destino, assim como Buggy, o que não parece ser o caso. Mas apesar de improvável, eu não descarto a possibilidade do Buggy ser um segundo filho do Shebeck. Afinal, né, nunca se sabe o que vem na cabeça do Oda.
Por outro lado, a possibilidade do Bug ser filho de escravos que serviam a família Figureland me parece muito menos forçada, mais natural e ainda reforçaria essa rivalidade e ao mesmo tempo uma certa amizade que o Bug sempre teve com Shanks, nesse caso, desde os seus nascimentos. Eu vejo muito mais o Bug tendo uma origem mais próxima com a do Shanks, nesse sentido, do que uma origem próxima à do Barba Negra, que vamos ser sinceros, né? Fora o título de Yonkou, os dois nunca tiveram nada a ver um com o outro. Então, por mais que a teoria do Bug, filho do Shebek, esteja super em alta e a galera esteja super empolgada, eu acho ela muito forçada e eu prefiro muito mais a segunda possibilidade do Bug ter nascido como filho de escravos. Isso explicaria, inclusive, por que ele não tem nenhum sobrenome, porque ele não vem de nenhuma linhagem que vale a pena manter o sobrenome da família, e isso ainda faria com que a trajetória do Bug fosse ainda melhor. Um filho de escravos que pôde servir como aprendiz no navio do Rei dos Piratas, se tornou um Shichibukai, se tornou um dos 4 imperadores e hoje almeja se tornar o Rei dos Piratas ele próprio. Mas e aí, qual será a verdadeira origem do Bug? Filho do Shebek ou filho de escravos da família Figureland? Deixa o feedback de vocês aqui embaixo, seu comentário é sempre muito importante. Lembra mais uma vez de deixar o seu like e conferir a sua inscrição no canal. E agora, como sempre, você pode conferir os últimos vídeos de One Piece que saíram aqui no canal nesses últimos dias, clicando nos que vão aparecer agora na tela pra você, beleza? Até a próxima, tchau!